Ok, gente, então, boa tarde a todos. Estão todos aí me ouvindo bem? Vamos apenas confirmar esse áudio novamente. Digitem 1 para mim, por favor. Ok, muito bem. Então, prazer realmente ter vocês todos aqui. E mais uma vez estamos aqui fazendo um workshop Mente Próspera, né? E procurando trazer também alguma novidade para vocês. E esse workshop foi o primeiro workshop que eu comecei a fazer pela internet e tem ajudado muitas pessoas e a mim também, né? E esse workshop ele nasceu a partir do livro A Ciência para Ficar Rico, do Wallace Wattles, né? É o nome dele. Deixa só eu arrumar aqui o meu controle aqui das transparências. Ok, muito bem. Então, o que a gente faz nesse workshop, a gente trabalha alguns pontos desse material, né? E a gente vai fazendo alguma aplicação para as nossas vidas e a gente sempre tira alguma coisa boa daqui, né? A gente trabalha os pontos principais, né, desse material e a gente vai aplicando e discutindo, ok? Então, esse material é o livro A Ciência para Ficar Rico, que se você não tem ainda, eu aconselho você a adquirir e ler e meditar, porque é um material que tem inspirado muitas pessoas. É um material que inspirou, por exemplo, a criação do livro e do DVD O Segredo, né, The Secret. É um material que inspirou também o Napoleon Hill para criar o seu livro Pense e Enriqueça. E é cheio de casos, histórias por aí afora, de pessoas que leram esse material e foram extremamente abençoadas, né? E a primeira premissa que a gente vê nesse livro é o fato de que é perfeitamente correto que você deseje ser rico, ok? E isso é importante a gente enfatizar porque existem muitas pessoas que têm vergonha de assumir o seu desejo de prosperar. Tem muitas pessoas que têm medo, por alguma crença limitante, de assumir que elas realmente, de fato, gostariam de ter dinheiro suficiente para suprir todas as suas necessidades, de ter dinheiro suficiente para, além de suprir suas necessidades, também poder presentear as pessoas queridas, poder viajar pelo mundo, passear, poder ter um carro confortável, ou por que não até um carro de luxo, de poder ter uma casa confortável. São desejos que todas as pessoas têm, mas que por alguma crença, alguma coisa que talvez ouvimos dos nossos pais, ou talvez pelo país em que nós nascemos, ou por aquilo que vimos na TV, nós acabamos achando que é errado, porque nós fomos programados a acreditar que existe pobreza no mundo. E esse é um dos paradigmas que nós precisamos quebrar com urgência, se nós ainda não quebramos, é o fato de que o universo é cheio de riqueza e que o objetivo do universo é o seu próprio desenvolvimento. O objetivo de toda a vida é o desenvolvimento. Tudo que vive tem um direito inalienável de todo o desenvolvimento que é capaz de alcançar. E isso por quê? Porque nós estamos inseridos num universo próspero. Se nós pararmos para analisar e olharmos a natureza à nossa volta, nós vamos ver que a natureza é próspera. Nós vamos ver que o padrão natural do universo é riqueza, é expansão, é crescimento. Nós vamos perceber que, enquanto nós estamos aqui nessa sala de conferência conversando, existem novas estrelas sendo criadas, existem novos planetas, novas constelações, novas galáxias, quem sabe até novas formas de vida. Nós não nos damos conta, por exemplo, de que o universo é cheio de riquezas, de que existe, por exemplo, eu vi num programa de TV, um cinturão de meteoros, né, perto de Marte, e que apenas um desses meteoros, e ali havia milhões deles, apenas um era suficiente para suprir as necessidades minerais da Terra por mais de 1000 anos. Então nós estamos inseridos num universo próspero,
nós nos esquecemos de olhar à nossa volta e perceber que para onde a gente olha, a gente vê riqueza e prosperidade. Não apenas das pessoas ricas e prósperas que estão à sua volta, provavelmente na sua vizinhança, na sua cidade, existe muita manifestação de riqueza na vida de pessoas que talvez até você conheça. Mas também no fato de que a natureza é rica e próspera, no fato de que se você jogar uma sementinha no chão, essa semente vai crescer, vai germinar uma grande árvore com muitos frutos, né? Como falou o Joseph Murphy em um dos seus livros, ele diz que uma sementinha é uma floresta em potencial. Então, não existe nada de vergonhoso em você ter desejo de prosperar. Não existe nada de vergonhoso em você estar aqui hoje querendo ouvir sobre esse assunto. Sabe por quê? Porque nós somos feitos de energia, assim como todo o universo é feito de energia. Quando nós olhamos a fundo, quando nós estudamos a estrutura do nosso corpo, nós vamos olhando cada vez as partículas menores que existem, então nós chegamos no ponto onde temos átomo, e dentro desse átomo existem elétrons e prótons, e o que existe então é energia circulando, né? E é isso que nós somos. Todo o universo é energia e nós somos energia, ok? Então significa que nós não apenas moramos nesse universo, mas nós fazemos parte dele. Então, porque o universo está se expandindo que nós temos o imenso desejo de nos expandirmos. Então, quando você sentir aquele desejo de enriquecer, lembre-se que esse é um desejo natural, é um desejo que faz parte de todo ser humano. Todo mundo quer crescer e ser mais feliz, todo mundo quer prosperar, todo mundo quer crescer, todo mundo quer ter mais saúde. A natureza é assim. Nós nascemos nesse mundo para nos reproduzir, para trazer mais vida ao mundo. Eu lembro das analogias bíblicas e de outros escritos religiosos que dizem que Deus soprou em nossos narizes o fôlego da vida. Ou seja, nós estamos aqui para viver, e a vida implica crescimento, ok? Então, o seu direito de viver significa você ter o direito de ter o uso livre e restrito de todas as coisas que podem ser necessárias para que a sua vida seja plena, para a sua plenitude espiritual, física, ou seja, o seu direito de ser rico, ok? Então é importante você lembrar, a primeira coisa que esse livro A Ciência para Ficar Rico fala é essa questão de que você tem o direito de ser rico, ok? E não apenas temos o direito de ser rico, daí você deve estar perguntando assim, poxa, Leno, mas se nós temos o direito de ser ricos, se ser rico é uma coisa tão natural, se a natureza é rica e nós fazemos parte da natureza, então por que eu não sou rico? Então por que eu não estou manifestando isso aí na minha vida? Eu quero dizer para você que é uma pergunta válida, né? O que acontece é que o universo é feito de leis. Assim como existe a lei da gravidade, assim como existem outras leis no universo, a lei para manifestação de todas as coisas, ela também existe, né? E existe um workshop que eu faço apenas sobre as 7 leis espirituais. Eu não vou entrar aqui nessas leis, mas basta você saber o seguinte, que a manifestação de riqueza em sua vida, de prosperidade, ela vem em consequência de se fazer as coisas de uma determinada forma, ok? Aquelas pessoas que aprendem a fazer as coisas, a viver de uma determinada maneira, alguns fazem isso conscientemente, outros fazem isso acidentalmente, mas as pessoas que fazem isso, elas enriquecem. Enquanto as outras pessoas que não fazem as coisas dessa determinada maneira, não importa o quanto elas trabalhem, não importa o quanto elas se esforcem, elas continuam a não manifestar. Agora eu queria que você prestasse atenção no seguinte, você deve estar pensando assim, poxa, eu não posso ser rico, eu nunca fui rico, a minha família não foi rico, né? Você deve pensar assim, existem pessoas
que estudaram a mesma coisa na faculdade, tiveram as mesmas oportunidades, às vezes nasceram na mesma família próspera, e umas avançam e outras não. Então, significa que ser rico não tem nada a ver com a família que você nasceu. Porque pessoas da mesma família, umas prosperam, outras ficam para trás, outras manifestam pobreza. Você deve pensar, muita gente pensa, poxa, nesse país que eu nasci, eu nunca vou poder ser rico. Mas daí quando você para analisar esse país, você pensa, peraí, aqui no meu país tem gente que prospera e tem gente que fica para trás. Então, a riqueza não tem nada a ver com o país que eu nasci. E daí você pensa, talvez tenha a ver com a cidade que eu nasci. Mas daí quando você para olhar para a sua cidade, você vai ver que não, existem pessoas na minha cidade que prosperam muito e outras que não. E você pensa, talvez tenha a ver com o meu nível de educação. Eu não me formei numa faculdade, ou eu nem completei o meu 2º grau. E daí você vai ver que existem pessoas que nunca nem aprenderam a ler direito e são extremamente prósperas. Enquanto outras pessoas que se formaram, são PhDs, têm todo tipo de certificação e de diplomas, ficam para trás, às vezes estão em um outro país aí lavando pratos, passando necessidades. Então você percebe que a riqueza não tem a ver com a sua localização geográfica, não tem a ver com a história de sua família, não tem a ver com o tipo de estudo que você fez, não tem a ver com o grau, a sua qualificação, o seu grau, as suas formações, os seus diplomas, não tem nada a ver com isso. Então, a gente começa a se dar conta de que ser rico tem a ver com algo muito mais profundo, tem a ver com a maneira que nós fazemos as coisas, tem a ver, na verdade, com aquilo que nós estamos vibrando. É a sua vibração que te coloca em harmonia com a vibração da riqueza. Lembra, tudo no universo é energia. Tudo no universo está vibrando. E para que alguma coisa manifeste na sua realidade, você precisa vibrar na mesma frequência. Se você está com dúvidas, pensando, eu realmente não mereço ser rico, essa vibração, ela não está em harmonia com a vibração da natureza e com a vibração de todo o universo. Portanto, a vibração de todo o universo não pode chegar até a sua realidade, porque você está numa vibração contrária, ok? E como é que faz para mudar essa vibração? Só o fato de você estar estudando isso aqui agora, ouvindo essas palavras e se conscientizando disso, já coloca você num estado vibrátil diferente, mais perto, mais próximo daquela vibração que vai atrair as coisas, a riqueza para você, a riqueza em todas as áreas, né? Então, a propriedade de dinheiro, de posses, né? Nós estamos falando aqui, isso é uma vibração específica. E para você manifestar, você tem que vibrar de uma determinada forma. E talvez até o fim desse evento aqui, já esteja bem mais claro para você o que vem a ser essa vibração que você deve propiciar para que as coisas aconteçam para você, né? Você tem que lembrar que tudo o que você vê na Terra é feito de uma substância original da qual tudo procede. Esse entendimento, às vezes, nos desbloqueia de crenças que nos impedem de manifestar a riqueza em nossa vida, né? Então é importante você entender o seguinte: tudo no universo, gente, é feito de energia. Você é feito de energia, tudo à sua volta é energia. Todos os seus pensamentos são energia, tudo que você experimenta é energia. E essa energia, ela se originou de uma outra energia mais profunda, de uma outra, digamos assim, de uma energia primordial. Porque energia, ela nunca acaba, as energias apenas se transformam em outro tipo de energia. Então nós viemos de uma energia mais profunda que nós chamamos de substância original. Dentro dessa nossa filosofia metafísica, a energia que originou todas as coisas é chamada de substância original, de onde tudo procede. E é uma energia, ela é um tanto misteriosa, porque a impressão que nós temos quando nós começamos a trabalhar com isso, a vibrar nessa frequência, a impressão que temos de que a energia é inteligente. É de
como se essa energia pensasse, como se ela fosse viva. Essa energia em si, ela está sempre se impelindo para mais vida, de forma que o universo ele passa a ser uma grande presença viva, sempre se movendo inerentemente em direção a mais vida e ao melhor funcionamento. E o que é legal disso aí é que você é parte dessa energia. Lembra, não dá para separar. Tudo no universo é energia. E você, como energia, você está dentro do universo. Então você deve, nesse exato momento, começar a se alegrar por isso, porque a maneira que você percebe isso, e você começa a ser grato por isso, você já começa a vibrar em harmonia com essa energia. E as coisas já começam a mudar para você. Então, eu quero que você entenda o seguinte: em primeiro lugar, vem a consciência desses princípios. E daí você começa a se alegrar por esses princípios, independente de como estão as coisas à sua volta. Você não deve prestar atenção, por exemplo, para as necessidades à sua volta, se os relacionamentos estão ruins, se na família não está muito bem, se o dinheiro não está vindo com a abundância que você gostaria que viesse. Em primeiro lugar, você deve voltar para essa substância original, para essa energia, vibrar, dizer: eu sou grato porque essas palavras que o Leno está falando fazem muito sentido para mim. Ainda que eu não entenda a grandeza de tudo isso, eu entendo que há algo muito profundo e verdadeiro nisso aí, e eu sou grato por isso, e eu sei que a substância divina está me trazendo todo o entendimento que eu preciso. Quando você faz esse tipo de oração, você se coloca em paz. E é essa paz que permite que a frequência divina, a frequência do universo, atinja o seu plano existencial e comece a mudar as coisas na sua vida. Na verdade, quando a gente está no meio de uma vibração contrária, parece que a gente está no meio de um temporal, no meio de uma tempestade, né? Isso me faz lembrar aquela passagem bíblica onde todos os discípulos de Jesus estavam dentro de um barquinho e então Jesus apareceu ali, andando sobre as águas. E os discípulos estavam com muito medo, porque havia um temporal muito forte. Eles estavam com medo que aquele barco ia afundar. E ainda por cima existia uma lenda ali de que se aparecesse um fantasma enquanto houvesse um temporal, significaria que todos iam morrer. E quando eles viram Jesus de forma translúcida andando sobre as águas, eles logo imaginaram: poxa, é o fantasma, agora a gente vai morrer. E então Jesus gritou de lá: gente, não tenham medo, sou eu que estou chegando. Então Pedro falou para Jesus: olha, se és tu mesmo, mestre, então manda que eu ande sobre as águas e vá a ter contigo aí, e eu vou fazer. E Jesus falou: Pedro, então pode fazer, sai do barco e ande sobre as águas. Então Pedro saiu do barco, firme naquelas palavras de Jesus, olhando para Jesus à sua frente. Enquanto ele estava olhando para Jesus, ele deu um passo sobre as águas, e deu outro, e deu outro. Ele estava já no meio do caminho, quando de repente ele se deu conta do temporal à volta dele. Ele começou a olhar para aquelas ondas violentas e para o barulho do vento e as nuvens e os relâmpagos. Quando ele começou a prestar atenção nisso tudo, ele afundou, porque ele mudou o padrão vibrátil dele. O padrão vibrátil que estava permitindo o milagre era a mesma frequência de Jesus. Quando ele estava focado em Jesus, ele andava sobre as águas. Mas quando ele olhou para as ondas, ele se colocou em frequência vibrátil com todas as dificuldades que ele acreditava que, na verdade, enquanto ele olhasse, enquanto ele estivesse na frequência de Jesus, nada à sua volta era capaz de afetá-lo. Ainda o temporal estava ali, as ondas ainda estavam bravas, mas, no entanto, ele estava andando sobre elas. E é isso que nós precisamos aprender, a nos focar na verdade, a entender que existe uma força muito maior, muito além de nós, que criou todas as coisas e que, por ter nos criado, quer o nosso bem. Você pode chamar essa força de Deus, você pode chamar de grande arquiteto do universo, você pode chamar de qualquer nome que você quiser, mas o importante é você entender que existe uma força maior que originou você. Essa força maior
está no controle de todo o universo, e é uma força vibrátil. E enquanto você estiver em harmonia vibrátil com ela, pode cair o mundo ao seu redor, mas você não é afetado, você anda por sobre as águas. Isso quer dizer que as preocupações não te afligem, porque você está vibrando num nível superior. Por isso que Pedro podia andar sobre as águas, porque ele estava vibrando num nível acima da matéria. Então é uma ilustração interessante para nós nos apegarmos a essa grande presença viva que permeia todo o universo e que nos quer bem e que possibilita o milagre. Ok? Estão entendendo? Estão comigo? Digitem 1, por favor. Vocês estão me ouvindo bem até agora? Quem está me ouvindo, digita 1, por favor. Ok? Muito bem. Muito legal. Então, gente, nós temos que entender, então, você deve pensar assim, mas, Leno, muito legal isso aí. Como é que eu mudo esse padrão vibrátil? Como é que eu coloco isso em prática na minha vida? Ora, tudo começa no pensamento. Esse é o primeiro princípio. Você tem que entender que foram os seus pensamentos, foram as suas crenças que colocaram você na realidade que você está experimentando hoje. Porque o pensamento, ele é a única força que pode produzir riquezas palpáveis a partir da substância amorfa. Por que isso? Porque através do seu pensamento você pode se colocar num estado vibrátil, em harmonia com a substância divina que criou todas as coisas. Porque esse material de que todas as coisas são feitas, lembra que eu falei antes, é uma substância que pensa, é Deus. As pessoas chamam de Deus. Só que quando você diminui Deus, colocando Ele na forma humana, você diminui. Deus é muito mais, Ele está em tudo, Ele abrange tudo. Você chama de Deus. Eu gosto de chamar de substância divina, de divindade, porque nós fomos programados a ter uma imagem de Deus como um velhinho lá no céu. E na verdade Deus é muito mais do que uma pessoa. Deus é também uma energia. Né? E ele está acima da humanidade porque Ele gerou a humanidade, Ele fez nascer a humanidade, Ele quer o bem para a humanidade. E eu acho muito interessante, os escritos antigos dizem que nós fomos feitos à imagem e à semelhança desse Deus. Nós fomos feitos à imagem e à semelhança da substância divina. Isso significa que nós temos em nós, gente, isso é fantástico, nós temos em nós a substância divina. Você já parou para pensar nisso? Você tem isso em você. E quando você volta para essa sua verdade, não existe mais nada que pode acontecer a não ser o milagre na sua vida, a sua volta, a não ser você manifestar riqueza e a não ser você passar a ser uma bênção para todas as pessoas que convivem com você. Você vai estar emanando, você vai estar vibrando essa energia da substância divina, e isso vai afetar as pessoas à sua volta. Mas isso começa com uma mudança de pensamento. Isso começa com uma mudança de padrão de pensamento. Então, nós vamos ver daqui a pouco algumas técnicas simples de trabalhar essa mudança de pensamento. Porque é no nível do pensamento que as coisas acontecem. Se você parar e olhar à sua volta, você provavelmente está sentado numa cadeira ou no sofá, você está me ouvindo aí no computador, na sua sala deve ter algum quadro na parede, você está dentro de algum prédio, alguma casa. Se você olhar para todas essas coisas, você vai ver que tudo isso surgiu no pensamento de alguém. É ou não é verdade? Tudo isso, a cadeira que você está sentado, ela só existe hoje na forma física porque alguém pensou isso uma vez. A roupa que você usa só existe porque alguém pensou. O prédio que você mora só existe porque alguém pensou. Tudo nasce no pensamento. Toda a riqueza, todos os prédios luxuosos, todos os carros de luxo, tudo nasce no pensamento. Então, se você quer mudar a sua vida, você tem que mudar o seu pensamento. Você mudando o padrão do seu pensamento,
você começa a mudar a energia que vibra em você. E por causa dessa mudança de energia, energias semelhantes começam a ser atraídos para você. Eu imagino que todos aqui já leram o livro A Lei da Atração ou já assistiram o vídeo, o DVD A Lei da Atração. E a lei da atração é isso. A lei da atração é aquela lei do universo que diz que vibrações semelhantes se atraem. Assim como na música. Uma nota musical faz vibrar num outro instrumento uma corda de um violão, por exemplo, que esteja afinado na mesma frequência daquela nota. Se eu tocar uma corda num violão aqui, e eu tiver um outro violão que está afinado na mesma frequência que esse, a corda do outro violão começa a vibrar, porque essa vibração atrai aquela. Entendeu? Ela faz a outra vibrar. Então, quando você começa a mudar os seus pensamentos, você começa a mudar os padrões vibráteis, porque cada pensamento é um bloco de energia. Cada pensamento tem energia. Cada palavra tem energia. Vocês já devem ter visto sobre a experiência daquele japonês que ele escreveu palavras, né? E congelou e colou, né? Como um rótulo, né? Ele rotulou e congelou a água. E as palavras, as águas, os cristais de gelo daquela água congelada, elas tomavam formas diferentes de acordo com a palavra que era dita. Então, se eram palavras como amor, perdão, alegria, harmonia, aqueles cristais de gelo, eles eram perfeitos e lindos. Se eram palavras como ódio, rancor, desgraça ou doenças, aqueles blocos, aqueles cristais de gelo, eles tomavam formas feias, desarmoniosas, porque cada palavra carrega em si também um padrão energético. E nós estamos sempre pensando em palavras também. Então é importante nós prestarmos atenção nas nossas palavras e nos nossos pensamentos. Então o primeiro princípio que você tem que entender é que tudo começa no seu pensamento. Então, se você quer mudar a sua realidade, você obviamente tem que começar a encher os seus pensamentos de coisas boas. Então, se você não tem o hábito, presta atenção então, por exemplo, no que você anda assistindo na televisão, de que tipo de literatura você anda lendo, que tipos de conversas você anda participando, que tipos de comentários você anda fazendo sobre a sua vida, sobre as pessoas à sua volta, que tipos de comentários você tem em relação a seus filhos, a seu marido, a sua família, que tipos de pensamentos você tem, e daí você vai se dar conta de que tudo que eu falo faz muito sentido. Porque quando as coisas não vão bem, e você presta atenção nos padrões de pensamentos que você vem alimentando, talvez nos últimos anos ou nos últimos meses, você vai ver que tudo à sua volta se harmoniza perfeitamente com os padrões de pensamentos que você tem. Se você é uma pessoa que vive feliz, rindo, observando as coisas belas da vida, parando diante de um jardim, cheirando as rosas, se alegrando, olhando os pássaros e agradecendo a Deus pela beleza da natureza, ir numa praia, olhar um pôr do sol e receber aquela energia linda daquele pôr do sol, e você agradecer pelas coisas boas que as outras pessoas têm, aprender a olhar o que há de bom nas pessoas e não o que há de ruim, você vai perceber que pessoas assim são pessoas que prosperam, são pessoas que estão bem. E mesmo que nós achemos que elas tenham motivos para reclamar, elas não reclamam. E é claro, muitas pessoas fazem isso de uma forma totalmente natural. Outras pessoas têm que aprender, talvez seja o seu caso, talvez você tenha que aprender, mas é possível. E só o fato de você estar aqui, nessa sala, ouvindo essa apresentação, as palavras são energia. Então as minhas palavras, elas têm energia para abençoar você. Se você se coloca num estado receptivo, você já vai sair daqui vibrando um pouquinho diferente. Mas lembra, o trabalho é contínuo. Então você tem que ler livros diferentes, assistir programas de TV diferentes e falar e pensar coisas diferentes, cantar e ouvir músicas diferentes, porque tudo isso é energia. E você é energia, você está vibrando, sempre vibrando. Então você tem que cuidar. Ou você vai acabar
sendo influenciado pelas vibrações mentirosas e negativas que existem aí à sua volta, e você vai acabar manifestando uma realidade negativa e mentirosa, uma realidade de pobreza, porque pobreza só existe na imaginação de quem as criou. Se você parar para olhar, não existe pobreza ou riqueza. O que existe no universo é apenas riqueza. Agora, existem-se níveis diferentes de riqueza, mas se você parar para pensar, é riqueza, é como um termômetro, né? A gente denominou frio e quente, mas se você parar para analisar, um termômetro, ele está analisando apenas um fator, apenas um parâmetro que se chama temperatura. Você pode ter menos temperatura, isso pode estar num grau menor ou maior, mas só existe a temperatura. E o frio e o calor fomos nós que inventamos, né? E isso varia até de pessoa para pessoa. Tem gente que sente calor num determinado grau, tem gente que sente em outro, e assim por diante. Mas é isso. Então não existe pobreza e riqueza. Existe apenas, digamos assim, abundância, prosperidade, níveis diferentes. Ok? Então, quebrando esse paradigma, já ajuda você a começar a manifestar uma realidade em harmonia com o universo. Ok? Então, dando sequência aqui às nossas ideias, vamos falar um pouquinho de como as riquezas chegam até você no seu dia a dia, né? Então, eu falei que você deve mudar seu padrão de pensamento, porque você é energia. E uma das maneiras de mudar o seu padrão vibrátil é você começar a mudar também a maneira que você negocia com os outros. Então, procure sempre dar às outras pessoas muito mais em valor utilitário do que aquilo que você recebe em valor monetário. Ou seja, quando você chega para fazer alguma negociação com alguém, eu não sei qual é a sua área de negócio, talvez você vende algum serviço, algum produto, ou talvez você venda o seu trabalho, que você está sempre vendendo alguma coisa. Se você é empregado, você está se vendendo o seu trabalho. Então nós estamos sempre negociando. Você negocia suas horas de trabalho pelo salário que você recebe no fim do mês. Então procure sempre dar mais. Se você é empregado, você vai dar mais ao seu patrão, à sua empresa, a empresa que te contratou, mais em valor utilitário do que aquilo que você recebe em valor monetário. Então você vai querer o bem das pessoas à sua volta, o bem do seu patrão, né? Você vai lá e presta o seu serviço para ele, mas se você, além disso, fizer uma oraçãozinha, dizer: Deus abençoa essa pessoa, independente se ele é bom para você ou não, isso não vem ao caso, mas você desejar o bem para ele. Então você já está dando muito mais para ele. Ele não te pagou para orar por ele. Se você fizer uma oração, um pensamento positivo, uma visualização por ele, você já está dando mais para ele em valor utilitário do que aquilo que você recebe em valor monetário. E sabe o que acontece? Ao fazer isso, você está se colocando num padrão vibrátil totalmente diferente. E as coisas vão mudar. Isso você pode escrever. Muda a sua vibração, que a sua realidade vai mudar. E você vai começar a ver isso num momento ou em outro, você vai começar a perceber. Então, viva a sua vida para adicionar mais vida ao mundo, através das suas transações e dos seus negócios, ok? É claro, você não pode entregar para a pessoa mais do que você recebeu em valor monetário, né? Então, se você vende um produto que te custou R$10, né? O preço de custo dele foi R$10, é claro que você não vai poder vender esse produto por R$5 e nem pelos mesmos R$10, né? Mas você pode entregar mais em valor utilitário para aquela pessoa. Eu aqui na minha cidade eu vendo cursos de idiomas também. Então as pessoas pagam pelo curso, mas o que eu estou levando para as pessoas é algo que vai abrir portas para ela, oportunidades de emprego onde elas vão poder ganhar muito mais do que elas pagaram no meu curso. A informação que eu estou trazendo para vocês aqui, vocês fizeram uma doação de um valor X, mas a informação que eu estou trazendo vai abrir portas para vocês manifestarem suas vidas muito mais do que o investimento que vocês fizeram. Então procurem colocar a sua vida nesse estado de vibração, para que a sua vida seja uma escada pela qual as pessoas à sua volta possam crescer. Se você é um patrão, se você tem uma empresa, faça da sua empresa uma ferramenta
para o desenvolvimento daquelas pessoas que passam por ela, que te auxiliam em algum momento, ok? Porque você fazendo isso é uma confirmação de que você está vibrando numa frequência diferente. Ao fazer isso, você muda a sua frequência e as coisas à sua volta acontecem. Qual é a outra maneira, Leno, que eu posso mudar? Estou gostando do assunto, me fala mais, como é que eu posso mudar a minha vibração? Como é que eu posso mudar meus pensamentos? É muito simples. Gratidão. Todo dia, seja grato. Olhe à sua volta e procure pensar, pelo que eu posso ser grato hoje? Tem muita gente que não é grata, tem muita gente que às vezes está precisando de alguma coisa, às vezes recebe ajuda de alguém, o universo supre e a pessoa segue sua vida sem nem ao menos se dar conta da grandiosidade, do milagre que aconteceu. E daí essas pessoas, por perderem a oportunidade de mudar o seu padrão vibrátil, elas acabam sendo mantidas na pobreza, por essa falta de gratidão. A gratidão começa no pensamento, no estado de espírito. Então, a gratidão ela conduz a sua mente pelo caminho das coisas boas. A gratidão te mantém em harmonia com o pensamento criativo da substância divina. Ela impede que você caia no pensamento da competição. Sabe, nesse mundo você pode prosperar, digamos assim, você pode acumular dinheiro pela competitividade ou pela criatividade. A competitividade, ela quer sempre diminuir o próximo para que você cresça. Você vê que tem muita gente que acumula dinheiro assim. Isso não significa que elas estão sendo prósperas, porque são pessoas que não estão felizes, estão vazias, elas precisam ter muito mais porque elas acreditam que existem pessoas menores e pessoas maiores, pessoas pobres e pessoas ricas. E daí elas entram numa competição, numa corrida, literalmente, para serem ricas, para estarem na frente dos outros. E elas não conseguem olhar para uma pessoa que nesse exato momento não está manifestando a plenitude na sua vida e olhar para dentro daquela pessoa e perceber que a substância divina também está naquela pessoa que nós rotulamos de pobre. A substância divina está ali, o potencial para a riqueza está ali. Aliás, ela é tão rica quanto eu, ela apenas não conseguiu vibrar para que essa riqueza, que é dela por direito, se manifeste à sua volta. Então ela começa a ter dificuldades. Então, quando você vive pela competitividade, muita gente até manifesta dinheiro, mas não manifesta plenitude. São duas coisas diferentes. E é a gratidão que te permanece e coloca você sempre olhando em direção a todos, olhando para todas as pessoas, e ver que a riqueza está em todo lugar, e ver que não existe competição, e ver que aquela pessoa que está lá na rua mendigando hoje, por causa dos padrões de pensamento que ela escolheu, que a colocaram naquela situação, ela é tão rica quanto você. A essência divina está tão nela quanto em você. E o potencial que você tem para enriquecer é o mesmo dela. E a riqueza metafísica, a riqueza que existe no plano metafísico, é a mesma para os dois. E os dois podem manifestar e trazê-los para o plano físico quando aprenderem a mudar os seus padrões vibráteis, os padrões de pensamentos. A gratidão é um grande começo. Você começar a olhar para tudo à sua volta e ser grato pela natureza, ser grato pela vida, ser grato por tudo aquilo que você viveu, independente das suas experiências, ok? Então, através do seu pensamento, quando você muda esse padrão vibrátil, você começa a se sentir bem. E daí chega um momento onde você precisa definir com clareza o que você quer manifestar e entrar na frequência vibrátil daquilo que você quer manifestar. Aí é onde entra o que a Bíblia e outros escritos chamam do exercício da fé. Então o que você tem que fazer? Você começa a ser específico, a definir melhor aquilo que você quer. Você forma uma imagem mental clara e você faz de conta que você já tem. E você permite que a vibração do já ter aquilo inunde você. Então é um exercício muito gostoso, talvez você não esteja habituado, mas é algo
que é fácil de fazer. Você começa a pensar, vamos supor que você queira um carro novo, um carro confortável, um carro com ar-condicionado, um carro chique, muito no nível mais de luxo do que aquele que você tem hoje. Então, depois que você mudou o seu padrão vibrátil, você foi grato pela natureza, você é grato por todos os carros daquele padrão que existem hoje no mundo. Então você agradece a Deus e na sua mente você imagina como é que é ter um carro desse. Mas não apenas visualiza o carro nos seus mínimos detalhes. Você entra nesse carro, com os olhos, com o nariz da sua mente, você sente o cheiro desse carro, você dirige esse carro. Esse exercício coloca você em harmonia com a vibração dessa realidade que você quer manifestar, essa realidade aonde existe um carro desse à sua disposição. E você vibra, porque quando você vibra assim, você logo sente uma coisa muito boa. Se você pensar num carro desse e se sentir triste porque você não tem, isso significa que você não está em harmonia e você não vai manifestar um carro desse. Mas se você conseguir entrar, vibrar, se sentir bem, passear nesse carro e depois abrir seus olhos e dizer, Deus, ou substância divina, ou universo, ou seja lá como é que você quiser definir isso, mas você abrir seus olhos e dizer, eu sou muito grato por poder ter sentido, ter vivido esse carro em meus pensamentos. Eu sou muito grato por ter passeado nesse carro em meus pensamentos. Sabe, o seu cérebro não sabe a diferença se você teve dentro daquele carro ou se você só pensou. Depois, amanhã, quando você olhar para trás, o seu cérebro vai ter uma lembrança de você vivendo naquele carro. E daí, a vibração começa a mudar. E é só uma questão de tempo, para que a realidade sua, que condiza com esse padrão vibrátil, se manifeste. Porque, lembra, as frequências semelhantes atraem outras frequências semelhantes. Agora, se você, no outro dia, acordar, olhar para trás e dizer, que droga, eu não tenho um carro desse, eu nunca vou ter, quem que eu estou enganando? Capaz, olha o meu salário, olha a minha realidade, olha de onde eu vim, eu nunca vou poder ter um carro desse. Então, você está vibrando o quê? Você está vibrando o não ter um carro desse. É isso que você está vibrando. E o universo não falha. As leis do universo são perfeitas. Então, se você está vibrando o não ter, o que é que você vai atrair para a sua realidade? O não ter. Mais experiência de não ter. O universo, lembre-se disso, o universo sempre dá para você a melhor combinação possível do seu padrão vibrátil. O que você está recebendo hoje, o que você está vivendo hoje, é o melhor que o universo pode te dar, porque é a melhor combinação possível com os padrões do seu pensamento, com a vibração que você está emitindo. O universo é perfeito, ele sempre te dá o melhor. Você está recebendo hoje, é a melhor combinação. Muda o seu padrão vibrátil, o universo sempre te dá a melhor combinação com o seu padrão vibrátil. É fácil, acontece de uma hora para outra. No início é desafiante, mas à medida que você permanece firme, dizendo, eu sei que é assim, não importa as circunstâncias, as coisas começam a mudar. Ok? Estão comigo? Digitem ok para mim, vocês estão me entendendo? Muito legal. Então vamos para frente, que a gente tem algumas coisas aqui para conversar ainda. Uma coisa que você tem que entender é que os seus pensamentos, eles funcionam para você. A sua realidade, ela é só sua. A realidade que você está vivendo hoje, não sei se você já parou para pensar nisso, mas a realidade que você vive, ninguém mais vive. Ninguém pode perceber o mundo do seu ponto de vista. Até no plano físico, ninguém pode olhar as coisas à sua volta do mesmo local onde você está olhando. Porque existe uma lei da física que diz que 2 corpos não podem ocupar o mesmo ambiente, o mesmo local, o mesmo espaço no mesmo tempo. Ok?
Então isso significa que nesse exato momento ninguém percebe o mundo como você. Isso significa que você, isso também funciona no plano metafísico. A sua realidade é só sua, não é dos outros. A sua realidade, ela existe dentro da sua cabeça. Se você parar para pensar seriamente sobre esse assunto, você vai ver que até as coisas que você vê e toca e sente, tudo isso são sensações e criadas dentro da sua mente. Tudo que chega à sua mente são apenas sinais elétricos, sinais vibráteis, porque tudo no universo é vibração. Então o som que você ouve é vibração que vibra o seu tímpano e leva um sinal elétrico, e o seu cérebro decodifica aquilo e transforma em algo que faz sentido para você. Quando você toca no gelo, aquela sensação de frio, ela não é imediata. Primeiro, as terminações nervosas da sua mão vão levar aquela sensação de forma elétrica até o seu cérebro. Ele vai receber sinais elétricos, ele não recebe frio ou quente, ele recebe um sinal elétrico neutro. E aquele sinal elétrico é decodificado, e daí ele diz ou é frio ou é quente. Então, toda a sua realidade existe dentro da sua mente. Por isso que a sua realidade é só sua. Então, nunca tente projetar a sua vontade, ou seus pensamentos, ou a sua mente, para tentar mudar as outras pessoas, pensando, se eu mudar aquela pessoa, então a minha realidade vai mudar. Não é assim. Você tem que mudar a sua realidade. Se for preciso que aquela pessoa mude para que a sua realidade seja diferente, o universo vai se encarregar disso. Então mantenha a sua mente em você, ok? É só ali que ela pode realizar mais do que qualquer outro lugar, ok? Então não tente. Tem gente que cai aí para fazer feitiçaria, simpatia, para mudar as outras pessoas. Isso não funciona, gente, ok? Porque isso está mudando apenas a sua realidade. Apenas a sua realidade. E quando você faz, digamos assim, pessoas que fazem um trabalho de feitiçaria ou de umbanda, ou seja lá o que for, para prejudicar uma outra pessoa, o que vai contar é a vibração que você está tendo. Se você fizer um trabalho acreditando num trabalho para abençoar outra pessoa, a vibração que gerou aquele trabalho é de bênção, aquilo vai trazer bem para você, porque você vibrou bem. Então, se você está fazendo um trabalho para que outra pessoa seja bem sucedida, aquela vibração, lembra, é só a sua realidade que muda. Dentro de você, aquela vibração causa coisas boas. Aquela vibração de querer o melhor para o próximo faz com que o universo traga para você coisas boas para você. Se você vai fazer um trabalho querendo derrubar o seu chefe, ou que alguém fique doente, e assim por diante, a vibração que originou essa atitude, essa ação, é uma vibração de que existe doença no mundo, existe pobreza no mundo, e de que você quer o mal para o outro, porque você quer ser melhor do que o outro. Então, na sua realidade, você vai criar uma realidade onde existem pessoas melhor que você, pessoas que estão acima de você e pessoas que você deseja que não existam. Então, o universo, pelas leis do universo, vai atrair mais dessa realidade que você está querendo se livrar, mas o que está acontecendo é que você está atraindo mais para você. O que conta sempre é a sua vibração, que você está gerando para você mesmo. Então, cuidado com o que você deseja para o próximo, cuidado com as ações que você faz no sentido de influenciar o próximo. Lembre-se, o universo ele responde à sua vibração e não a do próximo. A sua realidade é influenciada somente pela sua vibração. A realidade do próximo é influenciada pela vibração dele, ok? Então, eu até posso prejudicar alguém se eu começar a minimizar uma pessoa, fazer ela se sentir mal, falar você não vale nada, etc, etc. Eu posso fazer com que aquela pessoa entre num estado de pensamento dizendo, poxa, eu realmente não valho nada, etc, etc. Você pode fazer com que ela crie uma realidade diferente para ela, só que ao fazer isso, você também está criando uma realidade muito ruim para você. Então, a sua mente funciona para você. Deixe a sua vontade para mudar a sua realidade. Se você quer um universo de paz, harmonia e abundância para todos, é isso que você vai criar com a mudança do seu padrão de pensamento, ok? Então, nós falamos que você tem que pensar de uma certa maneira, mas não basta apenas você pensar.
As suas ações devem ser congruentes com os seus pensamentos, ok? Então, vamos dizer assim, pelo seu pensamento, você pode fazer com que o ouro que existe nas montanhas, por exemplo, ou com que a riqueza que existe no universo, seja impelida até você. Porém, o ouro nunca vai se extrair sozinho, nem se refinar-se sozinho, nem se transformar em moedas e nem rolar montanha abaixo até os seus bolsos já em forma de moeda. Exige a ação humana. A ação ela solidifica, ela ratifica o seu padrão vibrátil. Então, se você está vibrando em eu quero prosperar, eu quero criar algo de novo, e daí o universo vai te dar uma ideia. Assim que o universo deu uma ideia, você precisa agir, e você deve agir agora. O Joe Vitale sempre fala que o universo gosta de velocidade. Então, quando você muda o seu padrão vibrátil, você ficou receptivo para receber ideias do universo. E quando você recebeu uma ideia, você tem que agir em cima daquela ideia. Essa ação, ela faz com que o fluxo do universo prossiga na sua vida e com que as coisas mudem. Então a ação é muito importante. E agindo sempre em harmonia com aquele padrão vibrátil que você está criando, ok? E durante essa ação, não adianta você ficar estressado. Se você pensa, por exemplo, eu gostaria de manifestar $1 milhão na minha vida, e você teve uma ideia hoje que te gerou R$200, você fica pensando, puxa, mas assim vai demorar muito para eu ter o meu $1 milhão. Não pense assim, não limite o universo. Os padrões matemáticos do universo são diferentes dos nossos. Então você não deve se matar trabalhando, você deve agir, mas sempre mantendo a sua paz. Entende? Você não deve agir sacrificando o seu estado de espírito. O seu trabalho, ele tem que gerar alegria e harmonia. Então você não deve ficar ansioso, eu vou produzir mais e mais e mais, eu tenho que sair, tenho que visitar 200 clientes hoje, tenho que vender. Você vai e você descansa, você faz. À medida que você vai entrando em harmonia com a substância divina, você vai aprender a ouvir a voz da substância divina. E a substância divina, às vezes vai dizer para você, olha, Jean, tá bom, fique em paz, o que você fez hoje é exatamente o que tinha que ser feito. Então você fica naquela vibração de alegria e de paz, tranquilo, sabendo o que você fez. É igual aquela história, um grande princípio metafísico aí, quando nós lemos na Bíblia, que Deus criou o mundo em 6 dias, e no 7º ele descansou. Isso é um princípio metafísico, o princípio hermético do gênero, né? Digamos assim, aonde você age e você descansa. Quando você descansa, você está vibrando o aspecto feminino do universo, o aspecto negativo, mas não tem nada a ver com negatividade. Quando você age, você está vibrando o aspecto masculino. E é preciso haver um equilíbrio entre essas duas forças. Esse é um assunto que eu vou tratar com mais detalhes no nosso evento presencial em São Paulo, agora nos dias 12 e 13 de novembro. Nós vamos ter 2 dias lá, onde nós vamos passar o dia trabalhando essas questões metafísicas, praticando e aprendendo. Vai ser muito legal, muito especial. No evento aqui online, eu não tenho muito tempo para trabalhar muita coisa. Então, se você tiver disponibilidade, apareça lá, porque vai ser algo realmente fantástico. Mas Deus trabalhou 6 dias e descansou no 7º. E é essa harmonia com a divindade que vai te ajudar a perceber, a saber, agora é a hora de você descansar e ser grato, e agradecer, meditar e viver a sua riqueza. Você quer fazer os seus alvos para 1 ano, para 2 anos, para 5 anos, para 10 anos? Você faz. E todo dia você vai lá e vibra, você vai agir em direção a esses alvos, mas você também vai descansar em relação a eles, vivendo na sua mente como se você já os tivesse recebido. Então assim, a sua ação vai estar sempre em harmonia com o seu padrão de pensamento, ok? Então não importa se hoje
você acha que está fazendo, se está no negócio certo ou não. Porque muita gente me diz, poxa, mas no meu trabalho as coisas estão tão difíceis e o que eu vibro ali é tão negativo, e o ambiente é tão hostil, eu não tenho como ir para o meu trabalho feliz. Isso não é verdade. Você pode mudar o seu padrão de pensamento e dizer, ainda que esse trabalho não seja exatamente o que eu queria, eu não acredito que ele está 100% em harmonia com a abundância do universo, eu sei que ele está 100% em harmonia com o meu padrão vibrátil, porque eu manifestei esse trabalho. Então eu vou vir para cá e eu vou apenas procurar motivos de gratidão e de alegria. E você vai perceber que é questão de pouco tempo até as coisas mudarem para você. Ok? As diversas faculdades da sua mente são as ferramentas com as quais você vai fazer o seu trabalho e o trabalho que irá torná-lo rico, ok? Então, vai ser mais fácil quando você tiver com um padrão vibrátil correto, o universo trazer para você uma oportunidade de trabalho correta, que esteja até em harmonia com a sua missão de vida, com o seu propósito, algo que você vai levantar todos os dias da semana e feliz por estar indo trabalhar. Você vai atrair para você o trabalho que você gosta, porque quando você for para o seu trabalho procurando aquilo que há de bom no seu trabalho, o universo vai alinhar para você trabalhos onde hajam mais coisas boas que você possa ver. Então é só uma questão de lógica, e é só uma questão de se manter no padrão vibrátil correto para que as coisas comecem a mudar à sua volta. Então, só vou colocar na transparência correta aqui. Só um minutinho. Ok, próxima transparência. O que acontece então, gente, é que você começa a mudar a frequência vibrátil daquelas pessoas que estão à sua volta. No nosso dia a dia, nós estamos sempre lidando com pessoas. Se você está vibrando corretamente, aquela pessoa, porque todas as pessoas têm a essência divina dentro de si, quer elas saibam ou não, quer elas estejam hoje manifestando isso em suas vidas, quer não. Mas quando você chega perto de uma pessoa e você está vibrando Deus dentro de você, aquela essência divina dentro da pessoa sente. E a pessoa, ela percebe isso. E ela percebe, poxa, existe algo de tão bom nessa pessoa, de tão especial, que eu não sei explicar. Eu já percebi isso. Eu interajo com pessoas, e as pessoas se sentem bem, pessoas com quem eu nunca conversei, pessoas na fila do banco, às vezes começam a puxar assunto comigo e a me contar suas vidas. Eu nem perguntei, elas estão ali porque elas sentem que há algo, há uma energia em mim que pode ajudá-las. E você vai começar a perceber isso, e isso é até um sinal de que você está começando a vibrar da maneira correta. As pessoas à sua volta vão olhar e você vai começar a imprimir a prosperidade na vida dos outros. Agora lembre-se, o universo como um todo, ele quer se expandir, ele quer crescer, e todas as pessoas fazem parte do universo. Então, quando as pessoas estão se expandindo e crescendo, o universo está satisfeito, a divindade está cumprindo a sua função de expandir e crescer. Quando você se torna um canal para que outra pessoa cresça, se desenvolva, então o universo vai te dar cada vez mais condições de ser uma influência na vida dos outros, ok? Então, você vai transmitir a impressão da prosperidade em tudo aquilo que você fizer. Você vai fazer progredir todas as pessoas que interagem com você, tanto em negócios que você fizer, como socialmente. Isso significa que mais e mais pessoas vão te procurar para fazer negócios com você, porque elas estão ganhando de você muito mais do que o produto ou serviço que elas compraram de você. Elas estão ganhando um toque, uma bênção especial dentro delas que elas nem sabem explicar o que é. Então, mantenha essa fé inabalável de que você tem a essência divina dentro de você e que você quer achar a frequência dessa essência. Faça essa oração, diga, divindade, eu entendo o que o Leno falou. Isso é muito importante. E eu tenho certeza que essa frequência divina
eu vou vibrar ela com toda a força. É só uma questão de tempo, ainda que as coisas não estejam exatamente em harmonia com essa essência à minha volta. Eu sei que a própria essência divina vai fazer com que eu vibre e mude toda a minha realidade e até aquelas pessoas à minha volta. Então, é algo muito interessante, algo muito especial, quando você começa a ter isso como um estilo de vida, né? Então você, não importa, quando você começa a viver assim, você pode ser um médico, um professor, você pode estar envolvido com alguma religião, mas quando você proporciona prosperidade à vida dos outros, quando você torna as outras pessoas sensíveis a essa realidade, essas pessoas serão atraídas para você. E você vai enriquecer dessa forma, porque quanto mais pessoas querendo fazer negócio com você, mais vai aumentar o seu caixa, é uma questão de lógica. Só que a riqueza maior não é aquele dinheiro que entra. A riqueza maior é você promover a vibração da essência divina. Comece a pensar e agir dessa maneira. Você vai ver que oportunidades começarão a aparecer para você. Você vai perceber que o poder divino vai atrair pessoas para você, para que você possa fazer negócio com elas e abençoá-las. Ok? Então, é fantástico, gente, quando nós começamos a viver assim, quando nós mudamos o nosso padrão vibrátil. Sabe o que vai acontecer quando as pessoas começam a viver assim? Significa que o mundo vai mudar. Existem várias profecias na Bíblia e em outros livros dizendo que um dia toda a raça humana vai viver em paz, que não vai haver mais choro nem ódio, apenas alegria, certeza, que a mente divina vai dominar. E na religião cristã eles dizem que Cristo vai reinar. No budismo dizem que todo mundo vai atingir o nirvana e aqueles princípios de Buda vão reinar. Enfim, todas estão certas, porque se nós vivermos assim, significa que eventualmente nós vamos influenciando mais e mais pessoas com essa vibração. E vai chegar um ponto que a vibração do mundo hoje a vibração do mundo ela é mais negativa do que positiva. Por isso que a gente vê mais violência e ilusão de violência, de pobreza, etc., do que a manifestação verdadeira da riqueza, da paz, etc. Mas quanto mais pessoas influenciarmos, vai chegar um ponto que o padrão vibrátil do mundo ele vai ser mais positivo. E vai chegar num momento que o padrão do mundo vai ser totalmente positivo. Então, é o reino dos céus que Jesus falou, né? Que vai se manifestar. É quando algumas religiões dizem que Deus vai voltar a reinar na Terra. É isso aí, a divindade, a frequência divina vai voltar a reinar na Terra. E você, quando você muda a sua frequência, você já começou a mudar o mundo. Lembre-se, você faz parte de um conjunto, né? Eu lembro das minhas aulinhas de matemática da primeira série. Então, se eu tenho um conjunto e eu aumento a alegria, vamos supor, se você faz parte do planeta Terra e você está feliz. Hoje, no conjunto do planeta Terra, existe alegria, vamos supor assim, de nível 3. E você aumentou a sua alegria. Então você aumentou para nível 4 essa alegria. É só um exemplo assim, bem simples. Mas você vai ver que quando você aumenta a sua alegria, sendo que você faz parte do planeta, você automaticamente aumentou o grau de alegria do planeta. Então, quando você muda, você está mudando o mundo. E isso aí é fantástico. Ok? Vocês estão comigo até aqui? Estão me entendendo bem? Digitem 1 para mim se estiverem me entendendo bem. Ok, estão me ouvindo? Ok. Muito bem. Eu quero dizer para vocês que eu vou estar disponibilizando depois a gravação dessa conferência que nós estamos fazendo aqui, para que vocês possam ouvir, né, depois e poderem meditar mais sobre esses assuntos, sobre essas questões, ok? Nós vamos agora para algumas ferramentas práticas de como mudar o padrão vibrátil.
Uma das maneiras de mudar o nosso padrão é através do relaxamento. Nós começamos a relaxar, porque geralmente, se nós estamos muito preocupados, muito estressados, isso afeta o nosso corpo. Então, o que nós precisamos fazer é mudar. E nós podemos mudar o nosso padrão vibrátil através da mudança da nossa respiração. Então, existe uma respiração, um exercício de respiração muito legal para nos colocar num estado mais relaxado, que se chama a respiração Ra. Na verdade, é uma técnica de respiração do Havaí. Os havaianos, os runas, kahunas, né, os xamãs havaianos, eles praticam muito essa respiração. Que é assim, você inspira contando até 7, daí você segura essa respiração enquanto conta até 7. Depois você expira enquanto conta até 7. Você segura com seus pulmões vazios, contando até 7. Daí você repete esse processo por 9 vezes. Ao fazer isso, você vai perceber que você já está mais relaxado, está mais em paz. E quanto mais relaxado e em paz você estiver, mais em harmonia, mais perto da frequência divina você está. Por isso que exercícios de relaxamento são muito bons. Ok? Então, é muito legal de fazer e eu gostaria que vocês depois fizessem isso. Aí, tira um tempo para praticar essa respiração todas as manhãs, porque vai te ajudar a entrar no estado vibrátil correto, ok? Alguém aqui já conhecia essa respiração Ra? Na verdade, gente, esse é um tipo de respiração, né? Existem muitos outros exercícios de respiração que você pode pesquisar na internet, você pode aprender numa aula de yoga, você pode ir no YouTube e digitar exercícios de respiração e você vai ver que existem vários. Então, pode existir um outro exercício até que seja mais interessante para você do que a própria respiração Ra. Mas o ponto aqui, a questão que eu quero colocar para você é que um exercício de respiração ajuda você a relaxar o seu corpo. Quando você consegue relaxar o seu corpo, você já começou a relaxar a sua mente. Quando você começa a ficar relaxado dessa forma, você já está entrando mais perto da vibração primordial, da vibração divina, da vibração da divindade, da prosperidade, tá ok? Por isso que isso é muito importante. Eu vou dar uma pincelada aqui também sobre essa questão de Ho'oponopono, que é uma ferramenta, eu não vou me aprofundar, eu vou falar um pouquinho, nós vamos trabalhar isso de forma mais profunda também no nosso evento, lá em São Paulo, mas eu vou dar uma pincelada aqui sobre isso, porque o Ho'oponopono é uma prática muito legal que você pode fazer em todo lugar. Porque o Ho'oponopono, por que é tão fantástico o Ho'oponopono? Porque é uma ferramenta simples de se fazer, ok? Apesar dela ser simples de fazer, ela tem aplicações muito amplas. Você pode depois se aprofundar em Ho'oponopono e até virar um terapeuta usando só o Ho'oponopono, se você quiser, curando pessoas, e você pode curar traumas e tudo mais. Mas o nosso objetivo com o Ho'oponopono aqui, nessa palestra, é simplesmente te ajudar a mudar o padrão vibrátil, para que você comece a entrar na frequência da paz, na frequência da divindade, ok? E os resultados que você tem com o Ho'oponopono no teu dia a dia é fantástico. A primeira coisa que você precisa fazer para começar a aplicar o Ho'oponopono em sua vida, você tem que quebrar um paradigma e assumir 100% de responsabilidade pela sua vida e tudo o que acontece com você. Lembra que eu falei antes? A sua realidade é só sua. Ninguém mais percebe a realidade da forma como você percebe. As pessoas podem até dizer que entendem, que sabem o que você está passando, mas no fundo, você vai concordar comigo que quem sabe mesmo é só você. Mesmo que outras pessoas passaram experiências semelhantes, elas não passaram a mesma experiência na mesma época que você e nem no mesmo contexto que você. Então, nesse mundo,
Não existem experiências iguais. Coloquem isso na sua cabeça. Não existem experiências iguais. Mesmo as experiências de relaxamento e de contato com a divindade, elas são únicas e peculiares para cada pessoa. Podem ser parecidas, podem trazer resultados semelhantes, mas a experiência é só sua. Portanto, você é 100% responsável pela sua experiência. Você é 100% responsável pela sua realidade. Então, quando você assume essa responsabilidade de 100% por aquilo que você experimenta na sua vida, você está dizendo à essência divina o seguinte: eu sou 100% responsável. Eu sei que o problema está com as vibrações que eu emiti. E agora eu peço a você, divindade, por favor, transmute em mim qualquer padrão vibrátil, qualquer bloco de memória, dúvida, erro. Reduza isso ao nada, reduza isso a zero. O livro que eu aconselho vocês lerem se chama Limite Zero, de Joe Vitale. Você pode fazer essa oração todos os dias. Dizer: Deus, divindade, essência divina, eu não entendo tudo o que está acontecendo comigo, mas eu sei que eu sou 100% responsável. Por favor, me ajuda a identificar. Comece a transmutar esses padrões vibráteis à mais pura luz, para que eu vibre em harmonia com a essência divina. Essa oração já começa a mudar o seu padrão vibrátil. Essa oração já começa a possibilitar o milagre na sua vida. É esse assumir a responsabilidade. Isso que algumas pessoas chamam de quebrantamento. É voltar para dentro de você e dizer: sou eu, não é mais ninguém. A realidade é minha. Eu vou parar de culpar e eu vou mudar o meu padrão vibrátil. Se nesse momento eu estou manifestando uma pessoa que me maltrata, a culpa não é da pessoa. A minha realidade não foi essa pessoa que manifestou. Foi eu, através dos meus pensamentos, que atraí essa pessoa horrível para a minha realidade. Então eu vou mudar meus padrões de pensamentos e a mágica vai acontecer. Talvez não aconteça de um dia para a noite, mas a mágica vai acontecer. E quando você não der mais o padrão vibrátil, o padrão energético que essa pessoa precisa para responder vibratilmente a você, então aquela pessoa vai perder o interesse de prejudicar a sua vida. E ela vai seguir o seu rumo, para onde houver vibrações que estejam em harmonia com ela. É simples assim, gente. Até parece simples demais, né? Mas é fantástico. Na ferramenta de Ho Oponopono, você trabalha 4 frases. Sinto muito, me perdoe, sou grato, te amo. Essas frases são as ferramentas que possibilitam uma limpeza interior e que te colocam em harmonia com a substância divina. E eu já vou começar a explicar para vocês o que cada uma dessas frases representa. Quando você está dizendo eu sinto muito, você está dizendo eu reconheço a minha responsabilidade. Eu posso perceber esse problema e mesmo sem entender completamente, eu reconheço que como parte do universo, eu sou 100% responsável por tudo aquilo que aparece na minha realidade. Então, dizer sinto muito não é dizer eu sou culpado. Não existe culpa. Até se falar a frase sinto muito soa negativo para você, não diga. Diga apenas assim: eu reconheço a minha responsabilidade. Às vezes, eu prefiro dizer eu reconheço do que eu sinto muito, porque não é a frase em si, é a vibração que você está gerando ao falar aquela frase. Então não importa, isso aqui, gente, não é uma simpatia. Eu estou falando de vibração, de padrão vibrátil de pensamento. Então, se você disser sinto muito, parece que eu estou assumindo uma culpa. Não, não é culpa, você não é culpa. Você está apenas dizendo eu reconheço, eu percebo e eu sei que foi por causa de padrões vibráteis que eu emanei, que a minha realidade está assim hoje. Então eu reconheço isso. Essa é a primeira frase. Depois você vai dizer me perdoe. Me perdoe, você está dizendo que você recebe a vibração de perdão da divindade. Você, ao dizer me perdoe, você está falando para você mesmo, para a divindade, para todo o universo. Não é um momento para sentir culpa.
É um momento, muito pelo contrário, é um momento para abrir mão de culpa, porque o que prejudica a sua realidade é a vibração de culpa, é uma vibração negativa. Então você está dizendo assim, eu abro mão de toda a vibração de culpa. Eu jogo toda essa culpa para o universo. Quando você se libera de culpa, você está aceitando a vibração de perdão, de paz, de harmonia. Então é isso. Você não é dizer me perdoe, não é a mesma coisa que dizer eu sou culpado. Dizer eu sou culpado traz uma vibração negativa para você. Dizer eu abro mão de toda a culpa, de toda a sensação de culpa que eu possa ter tido, não é que existe culpa, existe uma sensação de culpa. Eu abro mão de qualquer sensação de culpa, de qualquer vibração de culpa que haja em mim, para que o universo possa vibrar em mim a essência divina. Então, é isso que significa a frase me perdoe. Então, se disser me perdoe, pode ser algo que soe negativo para você, diga assim, eu abro mão de qualquer aparência de culpa. Pronto. E permita o milagre acontecer. Depois você vai vibrar a gratidão. Você vai dizer, eu sou grato, porque eu sei que nesse exato momento, tudo que há no universo é riqueza e prosperidade. Ainda que eu manifestei isso na minha vida, eu sou grato, porque eu só manifestei porque eu me alinhei com padrões de pensamento que não condiziam com a verdade da divindade, da essência divina. Então eu sou grato à substância divina que me proporciona o milagre de mudar meus padrões de pensamento. Eu sou grato ao universo vivo do qual eu faço parte, eu sou grato pelo agora. Agora é o momento da transformação da minha vibração. Ela está mudando agora. Então ser grato é isso. E lembre-se sempre, não são as palavras, são a vibração que contam. Depois você vai vibrar o amor. Dizer eu te amo. Você vai dizer eu te amo para você mesmo. Eu te amo porque eu estou descobrindo isso agora. Eu te amo porque tudo sempre teve à minha disposição. Eu que não vibrei nessa frequência. Eu amo a tudo e a todos. Eu permito que o amor da essência divina flua em meu ser. Esse amor, ele transmuta todas as memórias que se repetem. Ele transmuta tudo isso à mais pura luz. Esse amor dá movimento à energia que está emperrada em mim, para que a vida possa continuar fluindo. Te amo, te amo, te amo. Essas palavras trazem uma carga energética poderosa e transformam a sua vida, transformam a sua vibração. Então, gente, praticar o Ho'oponopono é isso, tá ok? Então eu quero falar uma outra coisa, um outro hábito que você pode adotar na sua vida, que vai operar milagres incríveis. É o que eu chamo de reversão vibrátil. É um hábito muito simples, que acelera o processo da manifestação criativa em você. Você há de convir comigo que no nosso dia a dia, nós de vez em quando nos pegamos pensando coisas negativas. E você sabe que um pensamento, ele traz uma carga vibrátil consigo. Eu já falei isso. Então, se você, por exemplo, está chegando o fim do mês e você vê aquele pensamento assim, eu não vou ter dinheiro para pagar minhas contas esse mês. Esse pensamento, ele não está em harmonia com a essência. Ele é um pensamento que parte da ideia de que existe falta e pobreza. Eu não estou falando que você vai ter dinheiro ou não. Eu estou falando da vibração, tá ok? O pensamento, ele traz uma carga de vibração, uma carga de energia negativa. Então você precisa imediatamente jogar uma carga de energia contrária para tentar anular esse pensamento ou pelo menos diminuir a força dessa energia. Pensa aqui em energia. Você tem uma energia X que você emanou, você precisa jogar uma energia diferente. Então, você vai dar uma carga de energia oposta ao padrão vibrátil do pensamento que está perturbando você nesse exato momento. Você, usando palavras, ou mudando a sua postura corporal, ou até através de uma visualização. Mas pode ser rápido. Então, vamos supor assim, se veio um pensamento para você, que isso não vai dar certo. Quanto mais você vibra em harmonia com a divindade, mais esses pensamentos, você fica sensível à vibração desses pensamentos. Então você pensou, puxa, não vai dar certo. Imediatamente você percebeu
que você pensou algo negativo. Quando você percebeu, você imagina tudo dando certo. É só isso. Você deve estar pensando, Leno, tu está de palhaçada comigo, não pode ser só isso. É só isso. Você vai pensar, eu acredito que na essência divina tudo dá certo. Portanto, eu visualizo essa situação dando certo. Só isso. Quando você fez isso, você jogou, você mais ou menos anulou aquela carga negativa. Se você pensou, eu nunca vou conseguir me livrar dessa dívida, ou eu nunca vou conseguir pagar essa conta, quando você percebeu isso, você imediatamente muda, fala, eu me vejo com essa dívida paga, eu não entendo como, eu não sei como, eu apenas sei que a divindade está já trabalhando através da mudança vibrátil em mim, eu já estou tornando isso possível. É só assim, gente. Conseguem perceber? Então, no dia a dia, você vai sair para uma entrevista de emprego e você pensa, vai ser um fracasso. No momento que você pensou, você diz, o que acontecer vai ser o melhor que pode acontecer, porque eu tenho a essência divina em mim. Sempre assim, sempre trazendo ao cenário a divindade, a essência divina. Quando você diz ali, não vai dar certo, você diz, tudo vai dar certo. O que acontecer vai ser o melhor, porque eu tenho a essência divina em mim. E se essa porta se fechar, é porque uma porta maior está se abrindo. Eu creio nisso e eu vou em paz. Você jogou uma carga energética diferente. Vocês conseguem entender esse exercício? Porque ele é muito simples. Mas vocês conseguem perceber a grandeza dele? No início, ele vai parecer meio forçado, mas à medida que você vai praticando, e também no início, muitas vezes você não vai perceber todas as coisas negativas que saem da sua boca. Mas a divindade, a essência divina vai te mostrar. Quando você falou algo que, isso aí está prejudicando a manifestação da plenitude na minha vida, a divindade vai logo dizer, a consciência, algumas igrejas chamam de o Espírito Santo, a voz do Espírito em você. Enfim, isso é verdade. A divindade vai dizer para você, Maria Isabel, muda, diminui essa frequência. E daí você vai mudar, você vai dizer, eu acredito que a divindade em mim faz com que tudo vai dar certo. É algo fantástico, é poderoso, é grande, por mais simples que possa parecer. Quando você que tem filhos, às vezes você pensa, será que o seu filho saiu de moto? Vai acontecer uma tragédia. Você percebe que é um pensamento forte, que pode até esse pensamento estar facilitando essa tragédia. Então você diz, a essência divina está no controle. E o meu filho está protegido. E eu acredito nisso. Pronto. Você jogou uma carga de energia contrária àquilo. Então, quando você começa a vibrar, você vai jogando energia contrária e vai diminuindo a energia daqueles pensamentos. Quando você faz isso, cada vez esses pensamentos eles vão surgir cada vez menos, até que o seu padrão normal seja pensar sempre coisas positivas, porque você está sempre jogando uma energia contrária neles. Eles vêm, você joga energia contrária. Lembre, você está no controle da sua vida. Os pensamentos são seus. Se você fez surgir um pensamento ruim, lembra, não adianta dizer assim, eu tenho que parar de pensar isso, eu tenho que parar de pensar isso, eu tenho que parar de pensar isso. Não vai acontecer. Se você disser isso, você vai estar pensando isso cada vez mais. Você tem que pensar ao contrário. Então, ao invés de você dizer assim, não vai dar tudo certo, em vez de você ficar dizendo, eu tenho que parar de pensar essas coisas, eu tenho que parar, você tem que dizer, a essência divina em mim vai trazer o melhor resultado dessa situação. Pronto. Você jogou uma energia que anulou, ou pelo menos diminuiu a ponto de não afetar a tua realidade. E é assim que você vai seguindo a sua vida, mudando o seu padrão mental. E você vai começar a ver a prosperidade se manifestar na sua vida. É algo grande e poderoso, ok? E agora o que eu quero falar para você é que às vezes a gente precisa de outras pessoas vibrando junto com a gente, né? E eu quero... Só um minutinho.
eu quero falar para vocês de um grupo de pessoas que se dispõem a orar afirmativamente por você. Oração afirmativa é aquela oração que não pede nada para Deus. É a oração que apenas afirma aquilo que já é verdade. Esse grupo, eles se reúnem, e se você coloca uma situação lá, por exemplo, eu estou com dificuldade financeira na minha vida, eu gostaria de apoio, de oração de vocês. Esse grupo, eles se reúnem, eles oram 24 horas por dia, durante 30 dias, afirmando a verdade sobre sua vida. Então, se a Rosângela foi lá e pediu uma oração para a sua vida, para sua vida financeira, por exemplo, eles vão, durante 24 horas por dia, se revezando em várias partes do mundo. As pessoas participam desse movimento. Elas vão dizer: nós afirmamos a abundância financeira na vida da Rosângela, porque essa é a verdade do padrão divino. Essa é a substância divina. E eles vão afirmando. Essa vibração deles ajuda a você mudar a sua própria realidade. Eles te apoiam vibratilmente. E isso é fantástico. E isso funciona para você, porque é você que está permitindo que essa vibração chegue até você. Ok? Eu vou mandar para vocês, eu vou imprimir tudo isso aqui num PDF, todas essas transparências que eu passei, eu vou imprimir no PDF. Então, e vou mandar para vocês. Então não se preocupe se você está pensando, como é que eu vou lembrar disso tudo aqui e tal. Eu vou dar um PDF e vou dar um link para você ouvir essa apresentação, essa palestra que a gente fez aqui, tá ok? Eu gostaria de saber se vocês entenderam tudo. Nós estamos prestes a encerrar aqui. Se foi bom para vocês, se vocês gostariam do microfone, se gostariam de falar alguma coisa, de dar algumas pessoas aqui já trabalham comigo, já participam dos meus cursos e de atendimentos comigo. Então, se vocês quiserem dar algum parecer para as pessoas aqui na sala, fiquem à vontade. Também quero reforçar o meu convite para o nosso evento presencial nos dias 12 e 13. A Maria Isabel, que está aqui, já está inscrita, né? Nós vamos nos ver lá em São Paulo. E se você está em São Paulo, é uma grande oportunidade da gente interagir junto aí nesses dias 12 e 13. Né? Eu sou muito grato pela vida de vocês, sempre. Vocês que me acompanham, vocês que estão talvez aí participando a primeira vez. Eu sou muito grato, porque vocês me permitem crescer também. Cada vez que eu tenho que vir aqui dar uma palestra e falar desses assuntos, eu tenho um crescimento muito grande e eu posso sentir uma energia carinhosa vindo de cada um de vocês em minha direção. Eu recebo com muita gratidão esse amor que vocês estão aí vibrando em minha direção, né?